noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem está nos acompanhando, já pode tirar a musiquinha. Felipe. Hoje nós encerramos o nosso estudo, essa parte da assistência espiritual, da assistência dos bons espíritos para as reuniões mediúnicas, não é? Pedimos a todos, nós vamos sugerir que vocês continuem com os exercícios. Nós iremos passar exercícios de outra natureza, mas sempre com esse foco que foi dado até agora, né? Da busca das reflexões aprofundadas nos textos. Então, nós vamos realmente hoje, a gente tem que encerrar e vou até deixar um texto maior para vocês, porque vocês vão ter feriados e ninguém tem o que fazer, né? São pessoas que só vivem para isso, então vou passar textos maiores para leitura. A partir da próxima semana nós vamos estudar isso, escala espírita. E como a gente gosta de tornar a coisa um pouco mais complicada do que ela é, nós vamos passar não uma escala, mas três escalas, que é as que a gente utiliza aqui no CEAL. Então, vou enviar os textos para vocês ficarem se divertindo com as escalas espíritas. Hoje nós temos também como convidado, que já teve semana passada, que está ajudando nas análises, ajudando com algumas pontuações, o Rodrigo. O Rodrigo está aí, Felipe? Você consegue colocar o rosto dele aqui para o pessoal ver o Rodrigo? Não sei se ele está preparado para aparecer, e nós para o impacto. Ele está dando boa noite. Rodrigo, estás entre nós? Sim, aqui estou. Em nome de Deus que você vem, Rodrigo? Dizem que sim. Há controvérsias. Então, vocês estão vendo, esse é o Rodrigo Luiz. Eu não estou vendo não, mas eu vou ver agora. Oi, Rodrigo, estou te vendo agora. Então, esse é o Rodrigo, ele vai nos ajudar. Quando for necessário, ou eu vou chamá-lo, ou ele se coloca, ele avisa aí o Felipe de alguma intervenção que ele queira fazer, aí ele fala conosco, e aí vocês vão ver essa figura mais vezes agora, né? Porque é o seguinte, gente, você tem obsessores que é para a vida inteira, né? Então tem uns que por mais que a gente queira, não tem jeito, ele permanece lá insistindo para ver se a gente vai errar, né? Então, vocês agora conhecem o Rodrigo e ele vai nos ajudar. Obrigado, Rodrigo. Qualquer coisa eu te chamo, qualquer coisa tu avisa aí e faz tuas falas, tá certo? Será que ele me ouviu? Tá ok. Tá ótimo. Então, pronto. Então é assim. Eu acho, Felipe, que quando o Rodrigo for falar, você tem que diminuir um pouco a voz, o som. Pode ser, eu acho que na mesa, por conta do outro grupo, tá? O Rodrigo tem a voz alta e a caixa mais alta, aí tudo vai ficar alto. E depois o pessoal lá vai reclamar. Primeiro, eu queria fazer uma observação quanto aos exercícios. Houve progresso, com exceção das pessoas que estão fazendo a primeira vez, eu não posso dizer que houve progresso, porque foi a primeira vez. Em relação ao Paulo não teve progresso nenhum, porque ele não fez nenhum, né? Então eu não posso dizer que ele... Oi? Tem alguém lá embaixo? Então, veja se a chave está em cima, deve estar em cima da mesa, é a chave número 2. Tá, Robson? Então, mas assim, brincadeiras à parte, do pessoal que já mandou as 2 vezes, né, que mandou pela segunda vez, já houve progresso do primeiro ao segundo. Já foi um exercício mais... progresso que eu digo está muito mais focado na proposta, está mais aproximado da proposta. Então, é uma coisa que eu queria já parabenizar a todos vocês.
e pelo esforço, né? Que eu acho que é fundamental o médium manter-se perseverante, persistente, né? Persistente não é uma palavra boa, é perseverante. Por que a gente faz uma diferença? Eu sempre digo porque eu sou agustiniano, né? Santo Agostinho faz uma diferença entre perseverança e persistência. Persistência pode ser no erro, perseverança é sempre no bem. Pode. Sim, a Nájila, é porque ela não. Eu esqueci. Eu esqueci. Ah, você fala com a Nájila, ela deixa a chave lá embaixo. Ela acabou subindo. Então, a perseverança é sempre no bem. A persistência pode ser no bem, mas a persistência também pode ser no erro. Você pode persistir no erro. Perseverar é sempre gerar o bem. Então, lógico que no dia a dia, né, no linguajar comum, a gente usa persistência e perseverança, né, como sinônimo, e não é nenhum problema. Só que quando a gente está num estudo, a gente usa de forma mais rigorosa, né, assim, um termo mais técnico. A perseverança é no bem, porque ninguém persevera no mal. Você persiste no mal. Agora, o bem é que a gente precisa perseverar nesses exercícios, tá bom? Então, eu já vi esses avanços. Para algumas pessoas eu perguntei, para outras eu não tive a oportunidade, porque é muita gente e não deu. E aí eu queria fazer essa pergunta para quem fez os dois exercícios, se percebeu uma diferença, como é que vocês sentiram da primeira vez para a segunda vez, como é que vocês quem é que poderia relatar a diferença entre o primeiro e o segundo estudo? Pode passar aí o microfone. Alguém gostaria de relatar, mano, a diferença? Como foi que você se sentiu entre o primeiro e o segundo estudo? Emilce quer. Pronto, Emilce. Pronto. Boa noite. Boa noite. A diferença, eu entendi melhor a proposta. Certo. E quando eu comecei a fazer o exercício, a diferença foi que, como no primeiro eu não tinha entendido a proposta, eu fiz um texto corrido. Certo. Sem me atentar muito para as questões que o Evangelho... Eu me atentei para as questões, Sim. mas corrido. Eu Certo. não trouxe para mim. Pronto. No segundo, eu trouxe mais para mim as questões. Uhum. E essa foi a diferença. E o fato de dialogar mais com você. Isso. Você percebeu que as respostas eram coisas que eram suas, não que eram suas, assim, que eram. Estava dialogando com os seus próprios questionamentos, você consegue Isso, perceber? entendi. Eu percebi mais. Pronto. Apesar de que eu ainda tenho que melhorar muito. Não, mas com certeza. Eu percebi mais isso. Pronto. É porque uma coisa eu queria lembrar vocês, que esse exercício que a gente está fazendo de assistência espiritual, de obter a assistência dos bons espíritos, ele precisa tocar aquele que faz. Ou seja, nós não estamos para ficar na superficialidade. Vai ter que desafiar os nossos preconceitos, vai ter que desafiar as nossas crenças, aquilo que a gente... Eu diria assim, não é um exercício confortável. Ele, pelo contrário, ele tem que gerar algum desconforto. Porque se ele não está gerando algum desconforto, é porque eu já sou um espírito bom, que já tenho aquelas virtudes do jeito que está lá, todas estabelecidas. Então, é preciso que gere um certo desconforto, é preciso que eu faça com essa vontade de me corrigir, admitindo as minhas imperfeições e, olha, eu quero me corrigir. Me ajude a me corrigir. Então, eu sempre digo, olha, se você faz esses exercícios e é super confortável, desconfie. Porque talvez o seu orgulho esteja cobrindo as suas chagas e você não veja, por dois motivos, sempre são dois motivos: ignorância
Porque pode ser que eu não conheça. Ou realmente é porque eu quero parecer melhor, aí é vaidade, né? Porque pode ter a ignorância e pode ter a vaidade. E assim, Cícero, eu tive que parar várias vezes para pedir assistência. Isso. Porque eu não consegui fazer assim corrido. Não precisa, né? E não precisa fazer corrido, né? Vamos lá. Ó, mais alguém aqui quer falar da relação do primeiro para o segundo, né? O que eu achei interessante foi você colocar a questão do desconforto, viu, Cícero? Porque o primeiro exercício que eu fiz numa boa, sabe? É tanto que não saiu tão legal como deveria, né? E esse outro exercício que você passou, eu tive uma certa dificuldade. O que aconteceu, do mesmo jeito com ela, que eu também não foi de primeira. Eu comecei, aí teve um momento que eu disse, não, eu vou primeiro resolver as minhas coisas que eu tenho que resolver, para depois eu me dedicar só a isso aqui. Certo. Aí fiz uma leitura, aí parei. Né? Depois que eu me organizei com minhas atividades diárias, aí pronto, eu vou dar só atenção a esse exercício. Exato. Então, eu senti uma certa dificuldade, né? Eu lia, relia, pedia, parava, pedia assistência, pedia ajuda. Né? Teve um momento que eu disse, meu Deus, não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Mas, de imediato, o que eu percebi, aclarou de uma forma assim para mim, e quando eu comecei a escrever, foi assim, fluiu, tá entendendo? Certo, foi uma coisa assim... certo. E aí, ó, onde eu digo de novo, aproveitando o depoimento da Joana, e eu sempre digo, olha, vocês sempre anotem, porque o médium experimentado, ele vai ter que anotar cada detalhe desse, da fluidez do texto, se demorou um pouco mais, mas lembrem que eu quero que vocês, vai ser novo exercício, em cima desses exercícios que a gente tem, desses 2 dias, já dava para ficar todo o nosso curso, olha. Mas lembrem que eu vou devolver para vocês vão dizer assim, olha, mas ó, eu me corrigi com o texto que eu recebi, ele me apontou a minha correção, tá entendendo? Porque às vezes o médium também fica muito, é uma coisa que nós estamos atentos, nós que estamos recebendo os exercícios, que às vezes vocês estão dando, porque já tem alguns médiums aqui com mais ostensividade, muita atenção à forma e ao conteúdo, às vezes ainda está deixando passar. É tanto que tem um fenômeno que eu vou examinar com vocês, eu já andei assim, que eu acho interessante. Tem uma pessoa que fez uma pergunta excelente. A resposta, eu não entendi. A resposta obtida. Só que depois eu vou perguntar, eu vou apresentar aqui essa resposta. Só que depois eu quero que a pessoa me diga se ela entendeu. Porque era uma pergunta bem difícil. É um texto que tem uma frase que não é fácil. E eu fiquei assim, deixa eu ver aqui. E às vezes você pode ter entendido, mas não está ali. Eu disse assim, olha, eu não entendi. Como é que está a resposta? Eu não entendi. Então, sempre lembrou, terminou o texto, aí buscar. Ó, o conselho, agora eu terminei o texto, eu peguei tudo, fiz, cadê meu conselho? Onde é que eu me corrijo? O que é que me joga? Né, assim, o que é que isso aqui é mais vinculado ao espiritismo. Lembrem sempre de fazer a busca lá no final. Depois de fazer o exercício, buscar. Me corrigiu, eu preciso sair melhor após o exercício, no sentido de tirar alguma coisa, tirar uma lição. Deixa eu ver, alguém mais quer falar? Michele? Não quer falar a diferença entre um exercício e outro? Eduardo, quer falar? Valeu. Boa noite. A diferença do primeiro, Cícero, para o segundo, foi assim, eu acho que o primeiro, ele, como eu estava muito autoconfiante que ia acertar, eu errei, né? Mas teve muitas coisas que me chamaram a atenção no que foi obtido. Mas o segundo, ele me fez, quando eu terminava de fazer uma pergunta, ele me causava um incômodo nesse sentido assim, Maria, mas eu sou desse jeito mesmo. Essa fala aqui, ela tem muito a ver com a minha personalidade. Então, assim, foi esse incômodo que você disse que é importante, isso aconteceu muitas vezes comigo.
e até a certo ponto de que tinha frases que eu tive que lidar um pouco com o meu preconceito já, porque eu já sabia de algumas coisas e ficava colocando no texto. Então, quando eu notava que era uma frase muito corriqueira minha, eu ia lá, desfazia e refazia novamente a pergunta mentalmente para o texto, né? Tanto é que teve algumas coisas que eu fiz umas correções, porque eu achava que tinha muito a ver com o que eu pensava. E aí eu fui tentar buscar aquilo que eu achava que me vinha à mente mesmo, nesse diálogo. Certo. Mas aí, Eduardo, eu queria mais uma vez tentar lembrar para você que se for uma coisa que você acredita, não tem problema, porque nós não estamos ainda exigindo de vocês, é porque você já tem uma experiência em reuniões mediúnicas, já fez o curso, já está num grupo. Não precisa necessariamente ser o espírito, porque às vezes um exercício como esse tem sido interessante para perceber alguns preconceitos que os médiuns carregam. É muito bom, podem fazer, dizer assim, olha, é isso que eu penso. Porque se você faz, eu tenho certeza que você fez isso. Gente, ó, qualquer pessoa que pegue um texto do Evangelho, que é o livro que nós estamos trabalhando, com o objetivo de se corrigir, se o seu objetivo for esse, ó, eu quero me corrigir, você terá a assistência do seu anjo. Ninguém fica sem a assistência nesse momento. Inclusive, a assistência do seu anjo da guarda pode ser nesse momento que você escrevendo coisas que só são suas, sabendo que serão examinadas por 3 pessoas, o seu anjo da guarda talvez não fale nesse momento, que é para que as suas ideias fiquem explícitas e aqueles que possam ler possam acabar vindo lhe ajudar, dizendo, olha, isso aqui é um equívoco, isso aqui é um pensamento errado. Então, não tentem, digamos assim, arrumar o texto. Não tentem. Deixa, é o seu pensamento. Né? Tem pessoas que é notório que está dizendo o que ela pensa. Não tem problema, porque o problema é, se eu fizer isso, se eu fizer o texto, o exame do texto, e não trouxer nada para mim, se eu não me corrigir, se o texto não provocar a minha correção, porque se ele não provocar a minha correção, não tem assistência dos bons espíritos. Não tem. Só tem assistência dos bons espíritos se provocar a minha correção. Porque é possível que você seja um médium obsedado, e dê comunicações boas para uma pessoa? Por quê? Porque a misericórdia divina, pensando no assistido, pode por alguns instantes isolar o médium obsedado e ele ser útil por aquele caso, porque é como Paulo diz, na falta de vasos limpos, vai ser os vasos sujos. Então, é possível que, vez em quando, um médium obsedado dê boas comunicações. É possível. Aqui temos vários médios obsedados que já deram boas comunicações. Eu poderia citar uma lista enorme aqui, né? Aqui, presentes e ausentes, nesse plano, no plano virtual, tem vários. Assim. Mas a gente sempre diz, ó, médio obsedado, as comunicações estão sempre sob suspeição. Assim, ó, vamos olhar com certa reserva. E aí é uma reserva técnica, não é uma reserva moral. Né? Não tem uma reserva moral com a pessoa. Né? É uma reserva técnica. Há uma influência, há um inimigo no campo tratando mediúnico. Né? Agora, como você vai fazer em casa sozinho e não é para ninguém, é para você, qual é a única maneira de você não obter assistência? Se você não lê o texto para se corrigir. Se você lê o texto não para se corrigir, mas só para fazer o exercício, você não terá assistência dos bons espíritos. Não dá para ter.
A Clícia quer fazer um comentário. Rodrigo, depois da Clícia, você pode fazer algum comentário agora já nesse início. Clícia. Pegando esse gancho aí que você falou, né, sobre o exercício, ele tem como objetivo me conhecer na perspectiva de uma transformação moral. Então, assim, quando a gente escreve sem imaginar, sem ficar pensando que alguém vai ler, que alguém vai analisar, quando a gente sai escrevendo, fazendo as nossas observações sobre o texto que a gente leu, colocando o que a gente entendeu, fazendo links com as nossas vidas, fazendo isso de maneira livre, sem se preocupar com outra pessoa para ler, muitas vezes a gente se surpreende com o que escreve. Porque às vezes a gente escreve, a gente começa a escrever pensando em dizer verde, e quando termina o texto, viu que o texto seguiu um outro caminho. É essa a proposta quando a gente pede para escrever. Só que, como a gente é muito imperfeita, a gente atrai para perto da gente má influência. Por isso que a gente evoca o anjo, por isso que a gente evoca o bom espírito que escreveu o texto, que é para ter pelo menos ser resguardada por eles. Então, não é que eu vou ficar como médium psicógrafa naquele momento. Eu, Clícia, pedi ajuda e vou escrever. Porque a evocação para a psicografia é um outro exercício. Esse da leitura assistida, né, com os bons espíritos, é nesse sentido de você deixar suas ideias virem também para o papel. E aí, claro, com a ajuda do bom espírito, a gente consegue ter, às vezes, algumas coisas boas de maneira surpreendente, que é aquele quando ele interfere. E o que eu digo, que assim, que eu fico só corrigir o que o Eduardo falou, porque, por exemplo, se corrige muito o texto, a gente poderia não perceber uma influência má. E é importante para a gente perceber agora, para ajudar antes de começar a prática, né? Já dizer assim, gente, aqui tem uma má influência. Porque de todos os textos que foram apresentados, até nos exercícios que foram entregues agora, foram 2 dias, né, já com 2 listas de exercício. Gente, eu queria dizer que sei lá, uns 90% eu já vi má influência. Agora, isso não quer dizer que vocês não saem. Quer dizer que está todo mundo obsedado? Não, eu estou dizendo que tem ideias imperfeitas, quer dizer que tem ideias preconcebidas, quer dizer que tem, vez ou outra, teve um momento em que você percebe que tem uma má influência que está por perto. Então, não, teve 1 ou 2 no máximo que escapou incólume, e eu não sei se fizesse outro exercício, escaparia, né? Então, mas isso eu não estou dizendo, olha, então está todo mundo obsedado? Não. Agora que temos influências, sim. Então, se deixa ficar mais fluido o texto sem a interferência, é mais fácil a gente ajudar, é mais fácil a gente perceber. E outra coisa, que isso é uma luta nossa, hein? Sim, depois a gente vai fazer esse exercício de passar o texto para o outro, que até agora vocês vão receber já tudo examinado, mas tem um exercício de vocês de aprender a examinar. E uma outra coisa que é uma luta minha há muitos anos, médium obsedado não quer dizer que é um médium que não preste, que a pessoa não tenha valor, hein? Ninguém, olha, ele é obsedado, está fora, você não existe mais. A gente, infelizmente, criou reduziu o termo, né, de escolha da mediunidade. Obsediado se tornou sempre que alguém discorda da gente. Não concorda, então você está obsedado. Virou quase um Dalit, né? Assim, obsedado, né? Não é isso, hein? Obsessão é um escolho da mediunidade, é uma dificuldade inerente ao processo. É inerente ao processo. É uma escolha. 2 dificuldades nós vamos ter, todo médium sempre vai ter, todo grupo mediúnico: identidade dos espíritos e obsessão. São escolhas, então são dificuldades. São dificuldades que nós temos de ter. Como é que você teria um médium não obsedado se ele conseguisse ficar o tempo inteiro
na boa sintonia, sem ter oscilações. Aí eu acho isso incrível, o nível de milindre. Parece que, graças ao bom Deus, o nosso grupo é muito pequeno e a gente se conhece, né? Então a gente pede prece, o nosso grupo mediúnico pede prece, aí você vê que é um cai aqui, cai acolá, na semana, pelo amor de Deus, é tanto pedido de prece, quem está no nosso grupo chega a dar um desespero, né? Pede prece aqui, pede prece. Aí quando a gente vai na reunião mediúnica, essas nossas imperfeições não vão, por um acaso, atrair espíritos. É só se a gente não se conhecer. Aí você diz assim, olha, isso aqui tem uma interferência de um mau espírito. E o médium ficar cheio de milindre é porque ele não se conhece, só bastava ele olhar pro dia a dia dele, ele ia ver. Eu não abri uma porta, eu abri foi tudo, janela, fresta, abri foi tudo, derrubei as paredes. Então, mas Sabe, porque eu acho também que essa questão da obsessão tem a ver com uma compreensão equivocada de achar que a obsessão é de outra pessoa que não dos médiuns, né? Quando Kardec explica que a obsessão é parte da mediunidade. Rodrigo, fale aí. Eu acho que... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pode falar, Rodrigo. Eu acho que, de uma forma geral... Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Maravilha. Não, agora tá? Tá ouvindo bem? Tá ótimo. Então, é o seguinte, eu acho, é uma impressão, eu posso estar bem errado, mas eu tenho a impressão de que nós achamos que a prática da mediunidade, a sua mecanicidade, a evocação dos espíritos, a evocação per si dos espíritos, irá curar a nossa alma, né? Eu acho que esse é um preconceito muito comum em médiums. Eles acreditam que, pelo fato de exercerem a mediunidade, isso irá curar a sua alma. Eu estava conversando com uma médium muito interessante, assim, a faculdade dela é realmente bem interessante. Eu tive uma oportunidade de conversar com ela há pouco tempo. É uma médium que não faz parte do nosso circuito aqui, e eu coloquei ela, induzi ela ao sonambulismo à distância, e ela entrou num estado de crise sem que eu falasse. Uma coisa curiosa, assim, de uma experiência. Mas ela tem esse preconceito, ela me falou, eu estou indo em tal lugar, eu estou indo em tal lugar, porque se eu exercer a mediunidade, eu vou curar a minha alma. E eu respeitei, porque eu acho que isso faz parte do processo dela e tudo mais. Ela também não me perguntou, né? Mas o que é interessante é que eu acho que nós temos esse preconceito. A gente acha que evocar os espíritos irá nos curar. Quando, na verdade, esse exercício que o Cícero propôs é um exercício de construção da nossa sabedoria, de melhorar a nossa relação com Deus e, assim, atrair os espíritos para nos ajudar. E esse é um exercício que ele não vai acabar. Quem quiser construir a sua sabedoria vai precisar seguir fazendo esse exercício, que é o exercício que Santo Agostinho fazia, do autoconhecimento, confessar-se com Deus, né? Que ele dizia que a gente só tem que se confessar mesmo para Deus. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer esse exercício de construção da sabedoria, da relação com Deus, melhorar a minha relação com Deus, e assim atrair os bons espíritos. Porque a mediunidade ela só terá valor se as comunicações boas que eu obtenha, eu fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, é isso que vai curar a minha alma. Não será evocação, entendeu? Que eu acho que o problema está justamente aí. E aí a gente faz evocações e não aproveita as comunicações boas para curar a nossa alma, para fazer a nossa sabedoria, para melhorar a nossa relação com Deus. E aí nós ficamos sujeitos a mais comunicações de maneira continuada. Então, depois de uma boa comunicação, que foi julgada boa,
O nosso trabalho é fazer um mergulho nela, ou então nós vamos ter problemas. Inclusive, Flor, vê se é para ser a página 309. Aqui só tem 152, diz a Flor. Meu Deus do céu. Espera ainda. É pelo livro, né? Tá, deixa eu... Inclusive, o que eu ia sugerir para vocês agora é que a gente pudesse fazer, vocês fizeram por comunicação, né? Que fizéssemos por capítulo. Escolha um capítulo e trabalhe não mais uma comunicação. Esse mesmo exercício, só que o capítulo inteiro. Escolham um capítulo e façam ele pontualmente, porque e vão nos enviando que a gente vai ajudando nas análises, tá bom? Nos exames das comunicações. Mas eu ainda queria ouvir mais algumas pessoas sobre a diferença entre o primeiro e o segundo exercício. Alguém gostaria de comentar? O Eudes. Boa noite. Boa noite. Cícero, eu venho de uma experiência longa de um trabalho diferente do que aqui é exercido, né? Então, para mim, tudo é muito novo aqui. E o primeiro exercício, para mim, talvez eu tenha feito mais na expectativa de uma psicografia do que propriamente de uma leitura para mim daquele texto, né? Eu queria me comunicar com o meu anjo da guarda. Poxa, que maravilha! Olha, eu poder me comunicar com o meu anjo da guarda. Jamais imaginei isso, que isso fosse possível. Eu só sabia que eu podia falar com o mau espírito, né? Doutrinando. Então, sempre trabalhando na doutrinação, eu falava com o espírito sofredor, com o espírito mau e tal. Puxa, que alegria poder falar com o meu anjo da guarda. E aí, no segundo exercício, eu já procurei mais fazer como você disse, né? Mas ainda com este anseio, né? de ouvi-lo, de quem sabe... Né? Eu sempre brincava, eu dizia assim, rapaz, me espremi tanto para ser médium, mas não tem jeito, não sai nada. Né? Então, talvez ainda tenha que aprender bastante nesse exercício, mas acho que já consegui melhorar no sentido de fazer com agora com esse enfoque, né? Entender o texto naquilo que me fala, porque é aquilo que eu tenho que me corrigir. Tá? Mas você vai observar na guarda. Tenho certeza que nesse exercício você já está ouvindo, né, o da guarda, os seus exercícios deram bons frutos, né? Foram exercícios muito proveitosos. Eu assisto a seguir. Claro que ainda tem muita dificuldade do iniciante, né, de quem está acostumado, mas os resultados já foram muito bons. Boa noite. Você achou o mesmo texto? Eu senti uma diferença do primeiro para o segundo. Eu acho que no primeiro foi mais na questão de eu vou fazer, tenho que fazer, mas fiz a oração, né? Eu não sou, assim, médium, acho que todo mundo é, assim, eu não sou esse que escuta, que vê, né? Esses mais ostensivos, como chamam, né? Eu ainda estou estudando e aprendendo. Eu tenho algumas sensações que eu acredito que seja meu anjo da guarda. Geralmente eu sinto como se fosse um arrepio, que eu queria até perguntar se é realmente o anjo, porque geralmente quando eu falo alguma coisa para o anjo, eu sinto do lado esquerdo sempre, geralmente. E a primeira vez eu fiz a oração e escolhi aleatório, né? Ver um texto que foi bem interessante. E na segunda vez eu fiz uma oração, já estava mais concentrada, porque eu também não sou muito assim de concentração, eu ainda tenho que trabalhar mais um pouco. E achei que eu estava mais concentrada, tanto que eu senti no lado esquerdo uma sensação como se fosse um vento passando, sei lá como é que explica. Sim. E
Fechei o olho, e no momento que eu fechei o olho, eu estava orando, senti como se tivesse alguém passando a mão no cabelo. Não sei se é, né, o fenômeno de alguém ou de outro espírito, não sei. Que na primeira vez não senti. E já foi mais fácil, porque no primeiro já foi mais assustador também, porque você vê aquilo ali e é para você, você vê, meu Deus, eu sou isso, sou terrível. Aí você diz, "Não, mas eu ainda tenho um jeito, né? Eu ainda estou aqui, ainda tenho um jeito. Eu vi, no segundo ele é bem enfático que você tem jeito, né? No Aí segundo... no segundo você vai vendo mais coisinhas, aí você, meu Deus, aí você já está mais Certo. calma. Né? Então eu achei que a facilidade foi nesse ponto. Certo. Agora, tenho que trabalhar mais essa questão de pegar o conselho e trabalhar o conselho no dia a dia, porque é essa prática que eu falho muito. Uhum. Né? Mas foi bem mais fácil. Muito bem. Gente, eu vou, antes da gente continuar aqui, tem muita gente, depois teve o pessoal que fez pela primeira vez, né? A Clara fez pela primeira vez o exercício, Verônica fez pela primeira vez o exercício, obteve uns conselhos bem interessantes, eu achei que dialogou com você, viu, Verônica? Eu gostei muito do exercício, acho que você deve continuar. Não, eu passo já para os que estão fazendo a primeira vez, né? Que fizeram pela primeira vez, né? O da Clara tem um problema que depois eu vou apontar, porque sempre tem, em todos tem problemas, tá, gente? Eu estou dizendo, só para me lembrar de tu me cobrar isso, viu, Clara? Assim, qual foi a dificuldade? Maria Eduarda também fez um progresso, até a descrição dela, gostei bastante, como você colocou, de um para o outro, já tem uma mudança. Aí no da Duda, né? Pode ser Duda? Pode ser Duda, da Duda, aí tem os preconceitos das ideias, né? Você percebe que as ideias ainda estão com as palavras revestidas. Na Magda também tem os preconceitos de palavras, de termos, de expressões, que aí é o conhecimento, é o estudo que vai aprimorando, né? Mas, assim, muita coisa boa que a gente vai examinar, mas em todos tem imperfeições, tá? Não tem ninguém que escapa, não. Tá? Todo mundo tem imperfeições, todo mundo tem coisas para aprimorar, até porque vocês fizeram 2 textos de um evangelho que eu não sei nem quantas mensagens, quantas comunicações tem para ser feitas ali, para fazer tudo isso em toda a obra. Imaginem se vocês fizerem, se propuserem, como é que vocês estarão depois que vocês fizerem na obra inteira, tá bom? Mas eu sempre tenho uma preocupação, porque, embora de alguma maneira eu esteja construindo essa sistematização, a primeira formação, eu lembro que a construção nos foi ditada toda como ela deveria ser. Assim, ó, vai ser assim, 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 vai ser assim, 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 vai ser assim. E aí é muito complicado quando um espírito dita como deve ser. Mas também, ao mesmo tempo, você tem que fazer, então a gente só tem uma maneira. Você aplica o que ele está dizendo, se der certo é porque o espírito era bem intencionado e conhecia, né? E esse segundo parecia, quer dizer assim, não, dessa vez eu acho que eu que construí o mecanismo, como é que vai ser, né? Essa questão do estudo da assistência. E depois eu fico lendo lá que o Santo Agostinho já tinha construído dessa maneira. Eu digo, perdi todos né, todo o mérito, o crédito, né? Aí eu digo, poxa vida, não posso nem dizer assim, fui eu que inventei uma coisa minha, patentear, sei lá, fazer um aplicativo. E aí eu queria ler com vocês esse que está no livro 7, né, Flor? É o livro 7. O estudo das confissões, eu vi que muitas pessoas participaram. Nas confissões, meu povo, tem tudo. Tudo que a gente procurar nas confissões, você acha? Eu vi um especialista em Santo Agostinho, ele diz assim, olha, se você colocar no seu curso o subtítulo a luz de Santo Agostinho, vai ter, né? Ele diz que vou fazer churrasco à luz de Santo Agostinho, porque ele diz, você é capaz de pensar todos os aspectos, porque por incrível que pareça, ele pensou
isso, né, lá mais ou menos ali pelo ano 400, a obra foi escrita, e ainda hoje você consegue dialogar, e os problemas nossos são os mesmos que ele enfrenta, né? São os mesmos. É inacreditável você dizer assim, gente, ele pensou realmente nas dificuldades da alma humana. E aqui esse trecho que eu vou ler para vocês é só para que vocês percebam que ele está fazendo o mesmo que vocês... Não, que vocês estão fazendo o mesmo que ele fez, né? O mesmo exercício. Santo Agostinho já tinha passado, ele se prepara, a família dele o prepara para que ele seja um bom profissional de oratória, né? Ele seria, que é um professor, né? Ele iria ensinar as regras do debate, porque se ganhava tudo no debate. Era importante que os senadores soubessem, os deputados, né, os cônsules, toda a questão era em torno do debate, da argumentação, da retórica. Então ele estava sendo preparado para isso. Depois ele foi em busca da verdade. Lembro muito a questão que o Eudes trouxe quando veio o grupo, adentrou no grupo, né? A questão da busca pela verdade. E ele aderiu durante muito tempo ao maniqueísmo. Ele recebeu da sua mãe as orientações cristãs, né? E aí ele achou que aquele conhecimento do cristianismo era muito superficial, eram histórias muito frágeis. Ele não conhecia, ele não aprendeu a ler, ele teve muita dificuldade com aprender o grego, ele leu, mas não dominava, e aí ele acabou tendo toda a cultura romana, né, baseado nos escritores, nos autores clássicos de Roma. E aí ele encontra um livro de Cícero, chamado Hortêncio. Esse livro diz que, resumido, nós não temos o livro, nós só temos, o que nós temos do Hortêncio é o que o Santo Agostinho diz, né? Que era um livro que dizia que, assim, que a maior perda de tempo de um ser humano era ele ficar em busca dos bens materiais e esquecer da verdadeira sabedoria. Era uma exortação à filosofia, do amor à sabedoria. E isso o acorda e ele, desperta. Mas esse despertar dele é um despertar muito doloroso. Ele passa muito tempo tentando encontrar paz de espírito e tentando fazer uma coisa que todos nós aqui eu acho que está tentando, como é que a gente é um ser espiritual e tem que pagar as contas e tem que dominar as paixões, os desejos, os apetites. Como é que a gente faz isso e é espiritual e ama a filosofia e a sabedoria e todos esses dilemas que quando você desperta, você começa a se questionar, né? E aí, como é que a gente faz, né? Então, nesse item 16, ele vai dizer assim, mas... Você está passando aí, né, Flor? Flor, incitados por aqueles livros a voltar para mim mesmo, penetrei no meu íntimo conduzido por ti e consegui porque tu te tornaste meu auxílio. Aqui ele mostra, nesse item específico das confissões, ele mostra a conversão dele. Porque até aí ele diz assim, eu buscava fora de mim. Eu buscava as respostas fora. Isso inclui as igrejas, as filosofias, a sabedoria fora. Ele buscava fora. E aqui ele vai dizer que com os platônicos, né, os neoplatônicos, que é a quem ele tem acesso direto, a gente não sabe se ele leu as obras originais do Platão, mas do neoplatonismo, certeza. O que é a base do Sócrates? O conhece-te a ti mesmo. Então, ele diz, mas aqui ele tem uma diferença, ele estabelece que essa aqui é uma diferença entre o conhece-te a ti mesmo proposto por Agostinho e o conhece-te a ti mesmo proposto pelo Sócrates.
Porque vê quando ele diz, penetrei no meu íntimo conduzido por ti. É em nome de Deus que ele faz isso. Quando a gente vai ler lá no Evangelho sobre o autoconhecimento, ele diz assim, é necessário Deus com o auxílio do seu... Aquele que pedisse a Deus e com o auxílio do seu anjo da guarda. Porque quando ele diz assim, conduzido por ti, essa condução se dá pelo anjo. É o anjo quem vai te guiando. E ele diz, e consegui porque tu te tornaste meu auxílio. Então, aqui fica claro para ele, e é o nosso ficar claro, esse investigar a si mesmo, esquecer o externo e voltar para a correção de si, em nome de Deus, a gente só vai conseguir se for com o anjo da guarda. Só o anjo da guarda é capaz de dizer assim, olha isso como tu se comporta, com doçura, sem te derrubar. Por isso que não basta só dizer, porque a gente adora quando, e diz até que é o anjo, olha, me detonou, porque isso é falsa humildade. Porque se for o anjo da guarda, ele pode detonar, usando uma linguagem aqui, né, muito aquém do papel dos anjos, mas o anjo da guarda sempre corrige e oferece uma saída, uma probabilidade de melhora, né? Então, eu vi que muitas pessoas começaram já a fazer as perguntas. Como conseguir isso? Como alcançar isso? Foi maravilhoso ver que as pessoas já perguntando, não foi, Clícia? A pessoa perguntava, mas e isso? Como é que eu consigo? As respostas não foram boas, mas fizeram a pergunta. É isso que tem que ser feito. Porque só vão ficar boas com o desenvolvimento, gente. Não é assim. Não posso dizer para você fez a pergunta, recebeu de uma hora para outra. Tem uma história que contam, né, que normalmente sou eu que atrapalho, né? Mas hoje, tá vendo? Né, que, assim, né, por exemplo, dizem, eu não sei, mas essa é uma daquelas que pode colocar, né, que o Emmanuel tinha dito para o Chico que os 5 primeiros anos de psicografia era treino, né? E eram diários, né? Imagina a gente, então é preciso bastante treino, né? Então por isso que eu disse. Mas quando eu vejo a pessoa fazendo a pergunta, como conseguir, eu digo, ela já entendeu e ele disse uma coisa, tem que cobrar. E aí, como é que eu faço? Então, penetrei e vi pelo olhar da minha alma, pelo que vale acima do próprio olhar da minha alma, acima de minha mente. Perderam? Tá. Uma luz imutável, não esta luz ordinária e visível por qualquer carne, nenhuma maior, mas do mesmo gênero, como se brilhasse com muito mais claridade e ocupasse todo o espaço. Aqui, meus amigos, ele está começando a descrever que ele fez a sua prece. Lembremos a angústia dele. Aqui ele já tinha passado pelo luto da perda de um amigo. Ele tinha um vazio muito grande. Ele não estava em paz. Então ele vai fazer essa prece, esse pedido, porque ele quer se conhecer, ele quer dar um sentido à vida. E quando ele entra em si mesmo, ele começa tomado por esta luz, que ele tem certeza que não é uma luz física, mas ele começa a ver assim, olha, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Por isso que vocês podem descrever essas percepções, essas sensações, porque o Santo Agostinho aqui está descrevendo também. Ele viu uma luz nova, que ele disse, olha, alguma coisa aconteceu nesse momento. Não era assim, mas diferente. Bem diferente de tudo isso. É igualzinho os médiuns tentam descrever. É uma coisa. Pede para o médium tentar descrever o que é que ele sente. É um aperto, mas não é um aperto. Não dá para descrever. Só que, como ele tem conhecimento e profundidade, ele descreve filosoficamente. Mas ele está tentando dizer: olha, eu entrei num estado que eu não sei qual era. Mas eu entrei, houve uma alteração.
e não estava acima da minha mente, como o óleo está sobre a água ou o céu está sobre a terra, mas era superior, porque me fez, e eu inferior, porque fui feito por ela. Então aqui ele começa um elemento fundamental, a humildade. Ele sabe aquele, de onde vem aquela luz. Ele está falando em nome de Deus, né? Ele está confessando a Deus. Ele sabe que só o Criador é capaz de nos amar, só o Criador, só Deus, a linguagem, Deus, através dos seus mensageiros, é capaz de tocar a nossa alma. Tem que ser Deus. Então ele sabia, ó, era algo que me amava. Ele não está com medo, porque ele percebe que era o amor de Deus, que naquele momento, porque ele quis se corrigir, se manifestava. Tu és meu Deus. Não, acho que eu pulei, né? Quem conhece a verdade, a conhece. E quem a conhece, conhece a eternidade. A caridade a conhece. Ó eterna verdade e verdadeira caridade e cara eternidade. Tu és meu Deus, para ti suspiro dia e noite. E quando te conheci pela primeira vez, tu me levantaste para que visse que o que vi era e que eu, o vidente, ainda não era. Veja, ele pede a Deus, ele agradece a Deus, porque Deus, por um instante, lembramos, fazendo a leitura espírita, é através do anjo da guarda, mas ele atribui a Deus, não tem problema. Como é que está escrito no livro dos Espíritos? Que os nossos anjos são os olhos de Deus sobre nós. Eles nos protegem em nome de Deus. Então, quando a pessoa conversa com o anjo da guarda aqui, ele não tem essa definição. Ele dizendo que é Deus, ele está coerente dentro desse aspecto doutrinário. Mas ele é tomado de um grande, dessa grande sensação que você está diante de alguém que já é e que ele não é. Ele faz essa separação. Por isso que eu sempre digo, no dia que você escutar seu anjo da guarda, ouvir seu anjo da guarda e ele lhe der um conselho, faça. Porque ele sabe o que de fato você precisa. Faça. Então é alguma coisa assim que a gente, se ele disser, olha, isso aí não é bom para você, acredite. Claro, você vai usar a razão, vai usar todo o arcabouço que você já tem. Mas faça. Ninguém deve desprezar conselho de anjo da guarda. Você conseguiu ouvir? Eu ouvi uma vez. Use e seja feliz, porque é importante. Aí ele diz, e golpeaste com força, irradiando em mim a debilidade do meu olhar, e eu estremeci de amor e de horror, e descobri que estava longe de ti, no reino da dessemelhança, como se eu ouvisse tua voz dizer do alto. Eu vou parar aqui, ó. Vê o que ele está dizendo aqui, ó. Que ele percebeu, envolvido naquele, não foi só uma coisa amorosa e linda, foi o amor e o horror. Ele percebeu que estava no reino da dessemelhança. Ele percebeu que ele ainda não era. Por isso que o autoconhecimento não é para qualquer um. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque autoconhecimento é descobrir quem você é tão profundo que só Deus o sabe. Por quê? Porque você finge que não. Não, eu não sou desse jeito. É engraçado que muitas pessoas deveriam pelo menos olhar os seus históricos de internet e descobrir muito do seu sobre o seu autoconhecimento. Porque muitas vezes isso já tem pesquisas, né, que diz assim, por que pessoas que têm discursos de ódio na internet e na vida real são pessoas amáveis? No dia a dia. Mas parece que quando diante da tela, sabe aquela pessoa que entra, sei lá, e vai olhar o perfil, sei lá, do filho de um artista e vai dizer um monte de coisa? Porque, né, você diz assim, não é uma divergência de alguma coisa, eu estou dizendo assim, aquela pessoa que resolve ir na vida de alguém lá e dizer um monte de coisa, sem nunca ter visto, sem nada, apenas porque ele pode expor
livremente, e Santo Agostinho vai tratar isso muito bem quando ele analisa o roubo das peras. Ele vai dizer assim, ó, é só porque a pessoa fica embriagada pelo um poder que ela pensa que tem, que é fazer o que eu quiser. Esse vai ser a chave de todos os nossos erros para Santo Agostinho. Por isso que ele diz que ele analisa quando ele roubou as peras, ele fica desesperado. E sabe qual é o problema disso? É porque nesse momento, engraçado, muita gente não percebe, mas nesse momento ela está cometendo, do ponto de vista, assim, digamos, religioso, o maior dos pecados. Do ponto de vista filosófico, ela está cometendo o maior dos erros. Naquele momento, ela se acha Deus, que pode tudo. Que pode tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o nosso grande erro, é pensar que é Deus. Imagina, ser Deus, sem o ser, é se colocar no maior lugar que a gente pode estar, né? Imaginar. Agora, imaginem o tamanho da queda de quem se coloca no lugar de Deus. Vejam que quando a gente vai lá para tentar compreender a tentação de Jesus Cristo, está lá na Gênesis, a tentação, aí João Batista foi evocado para perguntar, o que isso quer dizer? Ele diz assim, olha, são parábolas, são metáforas. João Evangelista, obrigado. João Evangelista é evocado, porque dos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, Marcos, Mateus e Lucas diz que Jesus foi tentado. Só João que não diz que Jesus foi tentado. Aí Kardec evoca João para dizer o que foi aquelas tentações. Ele diz são parábolas, são metáforas para a vida humana. Todas as vezes que há uma tentação, sabe como é que como é que o demônio, todo mundo entendeu já que é uma alegoria, né? Não precisa ficar explicando que é uma metáfora. Sabe como é que ele quer tentar Jesus? Qual é é sempre ascendendo, colocando mais alto, mais alto. É sempre oferecendo, cresça, cresça, cresça. O último é o quê? O mundo. Ele oferece o mundo. Então, quanto mais alto, maior a queda. E a dor, claro, é proporcional a essa queda. Então, ele vai dizer que ele se coloca nesse reino de semelhança e ele escuta, como se ouviste tua voz dizer do alto. Vocês estão percebendo que ele também não tem essa certeza absoluta que a Magda quer, que alguém já me pediu, mas é mesmo, como se ouviste. Aí ele escuta, eu sou o alimento dos grandes, cresce e me mastigarás, e não me mudarás em ti como o alimento de tua carne, mas tu mudarás em mim. Claro que se vocês tivessem obtido isso na comunicação de vocês, provavelmente eu ia dizer assim, isso é apócrifo, isso não existe. Mas aqui o São Luís já nos explicou. O anjo da guarda dele falar assim é a linguagem comum para Santo Agostinho. Para nós já não estamos mais. Ele vai dizer assim: por que agora os espíritos não precisam mais falar por parábolas? Eles vão falar mais direto, mas aqui vai dar um pouco mais de trabalho, mas a gente vai entender o que é que ele está dizendo. Enquanto nós formos crianças, o alimento que nós vamos querer é o alimento infantil. Cresça. Eu sou o alimento da tua vida. Deus é o alimento da nossa alma. É tanto que alguns espíritos usam como metáfora os espíritos que construíram a doutrina, né? Eu só não me lembro agora se é no Livro dos Espíritos ou na Gênesis, quando ele diz assim, que os espíritos bons vivem no seio do Senhor, no seio de Deus. Acho que no final do Livro dos Espíritos ele chega a usar essa expressão. Isso quer dizer que qual é o único alimento para aquele que crescer? O amor de Deus. É só o que nos alimenta.
o amor de Deus. E aí ele ainda vai dizer assim: e fizeste. Cadê? E não mudarás em ti como alimento da tua carne, mas tu mudarás em mim. Ó, o que eu estava dizendo, ó, o texto é que eu tenho que ler a questão e me modificar. Tu me mudarás. O texto precisa me modificar. Eu tenho que ler e tenho que sair abalado dessa coisa. E dizer assim, olha, isso aqui está me transformando. E disse, por acaso... Não, e reconheci que educaste o homem pela sua iniquidade e fizeste minha alma se desfazer como uma teia de aranha. Olha o reconhecimento. Ele reconhece que educaste o homem pela sua iniquidade. Como é que Deus nos corrige, nos ensina através dos nossos erros? Os nossos erros é um instrumento que Deus usa para nos corrigir. E isso era a grande preocupação de Santo Agostinho, era o mal. Qual a causa do mal no mundo? Não preciso nem dizer, né? Hoje, para todo professor, nós estamos abalados. Eu acho que qualquer pessoa com um pouquinho de sensibilidade está abalado com o que aconteceu hoje em Santa Catarina. Todos nós. Aí você pergunta assim, qual é ele dizia, mas existe o mal, porque havia dois mal, havia a corrente filosófica dominante, dizia que havia duas essências, o bem, o sumo bem e o sumo mal, e ele não conseguia compreender a existência do mal, e aí ele vai começar a perceber que não existe o mal, existem más escolhas, e que o mal está em você escolher equivocadamente, você ter dois alimentos e você escolher o alimento errado. Porque má escolha. Jesus já tinha dito isso, quando ele diz assim, ó, buscai o reino de Deus, e o resto vos será dado por acréscimo. Mas buscai o reino de Deus. O que é que nós estamos fazendo? Nós invertemos essa frase. Nós buscamos o acréscimo e esquecemos do reino de Deus. Então, nós temos toda uma preocupação com as nossas questões materiais, com as nossas questões financeiras, resolver todos os nossos problemas, e muitas vezes sacrificamos o reino de Deus. Porque para responder às questões materiais que nós precisamos, nós podemos deixar o reino de Deus de lado para depois. Ou, como o próprio Agostinho diz, quando ele diz assim, dai-me castidade, Senhor, mas hoje não. Eu jogo para amanhã. Eu inverto. Jesus já está dizendo, se você buscar o reino de Deus, busque ser bom, busque ser justo, busque ser ético, ore, faça aquilo que você tem de fazer. E o resto vos será dado por acréscimo. Mas a gente... É essa inversão, é essa desordenação do amor que Santo Agostinho vai trabalhar, para que a gente tenha cuidado com isso, que a gente caminhe, né? E aí ele diz, né? Reconheci que educaste o homem pela sua iniquidade e fizeste minha alma se desfazer como uma teia de aranha. Ó, e ele não está achando ruim, não. A alma dele se desfaz, as certezas, aquilo que eu acreditava. Sabe isso que o Eudes estava dizendo? Tipo, eu acreditava nisso. Se desfaz como teia de aranha. Tem problema? Não. Por quê? Porque eu estou em busca da verdade. Só tem problema, só quem sofre é o orgulho, né? Só o orgulho que sofre. E aí a pergunta-chave que a gente faz, olha como a gente ainda é. Então, os meus 30, 40 anos foram perdidos? Claro que não foram. Claro que não foram. Você fez o melhor que você tinha com as informações que estavam no seu alcance. Tudo perfeito, porque tudo é no tempo certo. Aí a gente nunca lembra. Por isso que eu digo, falta-nos ainda
essa fé em Deus, né? Porque Jesus disse que o trabalhador da última hora ganhou o mesmo salário. Seja feliz porque você é o trabalhador da última hora, acabou de chegar. Claro que se você tivesse mais tempo, ia ganhar o mesmo salário. Isso é muito legal você perceber que o tempo de começar é sempre agora. Ninguém vai ficar preocupado se é na primeira, na segunda, na terceira. Não, transforme-se. Quando você começou, pronto. E o que eu fiz antes? Você fez o melhor que você tinha. Deus vai levar em consideração, né? Aí ele faz, por acaso é nada a verdade se não se expande por espaços finitos ou infinitos? E tu clamaste de longe, sim, certamente eu sou aquele que é. E eu ouvi, a descrição, vocês percebem que ele começou vendo, depois ele, é como se uma voz, e agora, e eu ouvi, como se ouve no coração, é como se ouve no coração, e absolutamente não havia como duvidar. Não havia como duvidar. Tudo que vocês querem, né? Não duvidar, né? Tudo que todo mundo quer, né? Não duvidar. Teria sido mais fácil duvidar da minha vida do que da existência da verdade, que se mostra aos intelectos através das criaturas. Intelecto aqui, porque a gente, se fosse eu tivesse mais tempo, é porque ele está falando assim, o intelecto é o que há de mais puro na alma. Ele tem uma divisão da alma, porque isso aqui seria, se eu usar essa linguagem doutrinária, à luz da doutrina espírita, seria eu ouvi na voz da consciência. Aqui o que ele está dizendo é porque ele ouviu na voz da consciência. Ele ouviu o anjo. Ele ouviu o anjo da guarda. Mas aqui, eu vou pegar só esse texto, e ele continua. Quando termina isso daqui, vocês acham que ele se converteu? Isso aqui não é a conversão. Sabe o que é que acontece com ele? Ele fica desesperado porque ele não consegue se manter nesse estado. Hã? É nós. Ele não consegue se manter. Ele não consegue. Porque ele tem muita coisa para ele abrir mão. É muita coisa para ele abandonar. É muita coisa. Ele tinha uma... Primeiro assim, que ele era vaidoso e ele gostava de aplauso. Ele tinha visibilidade. As pessoas, né, eram fascinadas por ele. Então, era muita coisa pela abrir mão. Mas aqui, quando termina essa parte aqui, ele vai ficar desesperado, porque aqui ainda não é a conversão. Porque ele vai nos explicar isso no Livro dos Espíritos, quando ele diz, o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Então, isso aqui é ele colocando a chave na fechadura e abrindo essa porta chamada autoconhecimento. Mas, quando ele vai descobrindo as imperfeições, o Marquinho diz uma coisa que eu acho muito bonita. Ele diz assim, autoconhecer é um mergulho para ascender. Você desce em si, em todos os detalhes da sua alma, você escaneia. Claro que quem fizer isso vai encontrar um lamaçal terrível. Né? Vai encontrar um lamaçal terrível. Aí você mergulha para ascender. Para agora, com o anjo da guarda do lado, dizer, mas o que é que eu posso fazer? É tanto que ele vai relatar os vários casos das pessoas que mudavam e ele não mudava. Ele dizia, mas eles mudaram e eu não. Eles mudaram e eu não. E aí só lá no capítulo 10, esse é o livro 7, só no 10 é que ele se converte. Então ele pena para fazer isso. Por que eu estou querendo dizer isso? É porque aí eu não estou querendo que vocês não vão pensar, eu fiz 2 exercícios, teve gente que com 1 já desistiu. Teve gente que com 1 já desistiu. Aí com 2, eu já estou bem, tá longe, meu povo. Porque aqui é um gênio da humanidade e leva um tempão. A gente não consegue, meu Deus do céu. Então, sim, ele termina a vida pedindo perdão. A sua última obra, ele nunca parou de escrever, a sua última obra se chama Retratações, onde ele vai ler
tudo que ele escreveu. Ele é de uma humildade nas retratações maravilhosa, porque ele chega, ele faz um texto, né? Ele está analisando uma obra dele, ele diz assim, e aqui nem eu entendo o que eu escrevi. Nem eu entendo o que escrevi. Então ele analisa tudo que ele escreveu e sai corrigindo. E chega a dizer assim, essa obra aqui, nem eu entendo. Eu acho engraçado que as pessoas querem entender, né? Porque todo mundo fica tentando analisar a obra quando ele já na retratação, eu não entendo. E a pessoa ainda acha, né? Agora, lógico, você pode dizer assim, ó, ele foi por esse caminho, foi por aquele. Eu acho que esse é o sinal, né? É Santo Agostinho mandando o sinal que está na hora de encerrar, né? Hoje é com raios e... Entendi. Eu entendi o recado, né? Como é que Erasto diz, né? Não ouvis o restoado muito dos trovões. Estou ouvindo, tá bom. Gente, ó, então, próxima semana nós vamos estudar a escala espírita. Eu vou dividir, depois outras pessoas vão falar, vou passar os temas para vocês. Vai ter uma apresentação que eu vou pedir sobre escala espírita antes, assim, uns 20 minutos, de resumir escala espírita em 20 minutos é brincadeira, né? Mas depois a gente vai dar uma aprofundada, tá bom? Tudo isso é só para incentivá-los a continuem fazendo esse exercício, não parem. Sugestão, faça de um capítulo inteiro agora. Escolha um capítulo e tentem analisar para vocês. E aqueles que quiserem a nossa ajuda, vai mandando o resultado e vai dizendo assim, agora, coloquem um tempo, tipo, uma vez por semana, não deixa assim, no dia que der certo, não, porque sem a disciplina não funciona. Não funciona. Disciplina é virtude propedêutica. O que é isso? Ela é base para tudo. Sem disciplina, nada funciona. Nada. Agora, você tem que direcionar a disciplina, porque também só a disciplina pela disciplina não é virtude. Disciplina, a disciplina só é virtude se ela direcionar para onde você vai. Como agora nós vamos para casa. Oi, Rodrigo, 1 minuto. Rodrigo, porque o céu está caindo, tá? 1 minuto. Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Sim. É que eu fico pensando assim, né? Alguns de vocês são médiums, já trabalharam como médiums, e provavelmente pelo menos uma comunicação instrutiva vocês já receberam, né? Aqueles que são médiums formados. Será que não valeria a pena chegar em casa e começar a fazer um mergulho nessas comunicações? Será que não seria bom? Porque, já que não é a mediunidade que vai livrar, a mediunidade é um meio de ter a ajuda de Deus e dos espíritos para fazer isso, né? Mas é esse trabalho de autoconhecimento que você faça a partir das comunicações, o mesmo esforço que a gente vê Santo Agostinho fazendo, a gente deveria fazer com as comunicações que a gente recebe, né? Eu acho que nós nunca entendemos bem aquela dita de que os médiuns devem ser os primeiros a aproveitar o ensino dos espíritos. Eu acho que é justamente esse exercício que Allan Kardec diz que a gente deve fazer, porque é ele que vai fazer com que a boa assistência continue sendo dada. Então, é esse o ponto que eu gostaria de deixar para você. Pensemos, reflitamos sobre isso. Tchau, pessoas de casa. Agora pode encerrar, né? Só para encerrar aqui o estudo.